Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo com você, gravando mais um vídeo das nossas aulas, né, de estudo para o Malote. Momento precioso seu durante a sua semana com a sua célula. Espero que você tenha gostado do vídeo passado. Realmente a gente vai tentar modificar algumas coisas nesse aqui e seguir aí com o nosso propósito de levar mais conhecimento, de ajudar vocês na ministração das células e equalizar com todas as células aquilo que a gente decidiu trabalhar ao longo da semana. Então, hoje nós vamos para a nossa 16ª aula desse estudo de Malote, é a nossa segunda aula online. Nessa aula, a gente vai continuar estudando sobre os fundamentos da nossa fé, a fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. É um assunto que, com certeza, encheu o coração do pastor Carlos de alegria quando fez o estudo e está enchendo o meu coração de alegria enquanto eu estou estudando e produzindo esse vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus é algo muito precioso, é algo muito importante e, claro, nós estamos falando sobre coisas que são importantes para alicerçarmos a nossa fé e Jesus Cristo é a razão da nossa fé, é o motivo da nossa existência, é o motivo da nossa alegria, da nossa salvação. Jesus Cristo, ele é o nosso tudo. E o texto que está proposto para nós nessa semana é João 3,16. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 18 e eu quero te convidar a acompanhar comigo agora a leitura. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Há uma outra versão que eu gostaria de ler para nós também. Está lá na Bíblia a mensagem. Ela é uma adaptação do texto, né? Ela é uma paráfrase e é muito legal a forma como ela apresenta alguns textos e eu leio para nós agora. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando este lhe foi apresentado. Jesus Cristo, ele é a razão da nossa fé. Ele é o início, o meio, o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador. Jesus Cristo é aquele que havia de vir, Jesus Cristo é aquele que veio, Jesus é aquele que foi, mas foi e disse que voltaria. E voltaria para resgatar aqueles que com ele herdarão o reino dos céus. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E eu gostaria muito que no entendimento de Jesus Cristo como Salvador, você estivesse aí lendo na sua Bíblia dois textos importantíssimos. Primeiro está em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 2. Hebreus 10, de 1 a 2. E o segundo texto está lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 24. Pessoal, o texto em Hebreus mostra para nós a relação do povo e do sacerdote com a lei de Deus. Uma vez por ano, as pessoas iam até o sacerdote e sacrificavam animais para poderem se purificar dos pecados cometidos, né? Essa era a relação do povo com o sacerdote e do sacerdote perante a lei. Esse era um momento específico no ano onde as pessoas iam ao sacerdote para se lembrarem dos seus pecados, pedirem a limpeza espiritual de suas vidas perante os pecados cometidos. E o sacerdote era aquele que apresentava essas súplicas ao Senhor e promovia os sacrifícios. Só que a própria palavra nos ensina nesse texto que essa prática ela era ineficaz. Por que ela era ineficaz? A própria palavra nos diz que o sangue
desses animais não era capaz de purificar o povo do pecado cometido. Esse relacionamento mecânico, na verdade, adoecia mais o povo do que realmente alcançava o propósito do Senhor para com o seu povo. Na verdade, por que ele era ineficaz? Porque essa relação mecânica não gerava vida. Essa relação mecânica de perdão de pecados através do sacrifício fazia com que o povo não buscasse verdadeiramente uma vida genuína que agradava o seu Deus. As pessoas viviam debaixo da lei, sabendo que a lei não podia ser plenamente cumprida, porque são seres humanos e pecadores como nós, mas estavam debaixo da lei e pecavam. E uma vez por ano iam lá, relembravam os seus pecados e ofereciam sacrifícios. E durante esse ano inteiro haveria uma nova esperança, uma nova possibilidade, mas isso não era vivenciado na prática do dia a dia. Isso era algo muito mecânico e muito afastado daquilo que Deus realmente queria com o povo, que era um relacionamento genuíno de intimidade. Então, essa forma mecânica não promovia o reino de Deus aqui na terra. Essa forma mecânica não fazia com que o povo experimentasse uma vivência no seu dia a dia e no seu cotidiano de uma forma diferente. Essa relação, ela empobrecia a visão do coração de Deus em relação ao que o povo poderia fazer, né? Ocorriam erros de comunicação no desenvolvimento desse relacionamento. Então, ao analisarmos esse texto, a gente pode entender e perceber que o importante não era o sacrifício nesse tempo, já que o sacrifício não era capaz de realmente libertar aquela pessoa do pecado. O propósito era que as pessoas se lembrassem dos seus pecados e, com certeza, se arrependessem, né? E esse arrependimento muitas vezes não acontecia, porque tudo acontecia de uma forma mecânica. Eu entrego o animal para o sacerdote, falo do meu pecado, o sacerdote sacrifica o animal e agora eu estou livre. Isso não gerou propósito, isso não gerou vida, isso não gerou transformação e isso, por consequência, não edificou o reino. O sacrifício aceitável de Jesus foi o sacrifício perfeito, que definitivamente e exclusivamente nos libertou das garras do pecado. E ainda falando do texto em Hebreus, esse texto nos demonstra, né, a consciência que Jesus tinha da sua obra remidora, da sua missão e de quanto isso seria importante para a humanidade. O sacrifício de Jesus levou consigo todos os nossos pecados. Entenda todo o nosso pecado, por todo, na plenitude de tudo que nós podemos fazer de errado. Jesus levou sobre si essa condenação. Jesus levou sobre si esse peso que nos conduziria a uma morte eterna, estabelecendo um marco nas nossas vidas, transformando a vida de todo homem, de toda mulher, de toda criança, de todo jovem, de todo adolescente, de todo idoso que se encontra com Jesus ao longo da sua caminhada, quer seja ela longa, quer seja ela curta. Jesus, ele veio para nos transformar de dentro para fora, causando em nós uma morte do velho homem, uma morte da criatura e trazendo a ascensão, a vida de um novo ser, a vida de um novo filho, a vida de uma nova filha. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todo o jugo desigual que porventura um dia esteve sobre as nossas vidas. Jesus, ele nos libertou com o seu sacrifício. O sangue dele é a moeda funcional que nos comprou e nos trouxe para a liberdade, de volta para a luz. E por conta disso, eu e você agora estamos livres para vivermos em justiça, para vivermos em verdade, para vivermos em plenitude, para vivermos em harmonia com tudo aquilo que Deus criou para nós. O que Jesus está dizendo é: eu torno possível todos os projetos de Deus para a sua vida. Eu retirei de você todo o empecilho físico, emocional e espiritual que
travava a sua caminhada até antes de você me conhecer, e agora por me conhecer e através de mim, eu não só te liberto, mas eu te impulsiono para vivenciar todas essas coisas. Jesus, como nós já ouvimos, ele veio para nos libertar, ele veio para mudar a nossa história, ele veio para mudar a história da humanidade. E isso se aplica a mim, em primeiro lugar, a você, em primeiro lugar, e por consequência daquilo que se aplica a nós, ele transforma a vida daqueles a quem ele nos deu para cuidar nesse tempo, que são os nossos liderados. Aqueles a quem Deus confiou a nós, sermos o seu representante, sermos o seu referencial, sermos o cuidado dele na vida de cada um daqueles a quem ele te entregou como um referencial, te entregou para que você cuide. E ele, do mesmo jeito que Jesus veio com toda a honra e toda a glória, o que ele espera fazer através da sua vida é realmente te coroar de honra e glória como um referencial dele, para que você seja um agente de transformação na vida de pessoas. Jesus, ele é o nosso Senhor, e existem dois textos que eu gostaria que você estivesse lendo na sua Bíblia para termos um entendimento e trabalharmos essa questão do senhorio de Jesus, que estão, o primeiro texto está lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 15 ao 23, e também na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5. O texto, lá de Efésios, fala da soberania de Jesus através do poder e honra que ele recebeu do próprio Deus, do Criador de todas as coisas, daquele que nos deu a vida. E esses elementos alinhados com o sacrifício e com a sua obra remidora sobre as nossas vidas, eles alinhados estruturam a nossa fé e nos permitem crer nas promessas contidas na palavra do Senhor e na sua revelação, que fazem com que elas se tornem possíveis. Poder esse que se manifestou na vida de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, e vencendo, inclusive, a morte. E vencendo a morte e ressuscitando, colocando-se em lugar de destaque nas regiões celestiais. Através de tudo isso que Jesus fez, ele nos transforma em co-herdeiros com ele de tudo isso, honra, glória, poder, autoridade, e ele nos dá o direito, através do seu sacrifício remidor, de nos assentarmos com ele nas regiões celestiais. A soberania de Jesus nas nossas vidas, ela é essencial, porque é essa soberania que nos capacita a termos condições de vivermos realmente acertando o alvo, vivermos segundo os seus direcionamentos, segundo os seus ensinamentos, vivermos da forma correta, acertando o alvo sempre, em todas as questões e em todas as condições. Quando olhamos para Jesus, temos nele um referencial que e Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis ocupar esse lugar. Ele não se privou daquilo que ele deveria cumprir. E mesmo sendo Deus, com toda essa soberania, com todo esse poder e autoridade, ele não se usurpou de servir. Jesus foi servo e ele abraçou a missão e a causa que Deus confiou a ele, e ele cumpriu isso até o final. Ele sabia que era importante cumprir isso. Ele sabia o propósito daquilo com o qual Deus contava com ele. Ele sabia que a missão dele era importante para mim e para você. Ele sabia que a missão dele era importante para os nossos liderados. Ele sabia que a missão dele era importante para a nossa família. Ele sabia que a missão dele era importante para o mundo inteiro. E que se ele não cumprisse, porque ele era Deus e ele poderia não passar por tudo isso, nós estaríamos condenados. E isso fica para nós um entendimento de que Deus colocou em nós coisas preciosas, Deus colocou em nós presentes e virtudes e força, autoridade, unção, poder, inclusive sobre as trevas, mas que eu e você não devemos permitir que esses presentes que nós recebemos nos tirem do foco daquilo que Deus nos chamou para fazer nesse tempo. Há algo especial em mim e você, é verdade.
Há algo especial que nem é dessa terra, mas que está dentro de nós. Há algo especial que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Há algo que corre nas nossas veias, que é especial, que é o sangue de Jesus, que nos livrou do pecado. Mas diante de coisas tão boas que existem dentro de nós, eu e você não podemos nos esquecer da nossa missão. Nós não podemos nos esquecer que somos, como Jesus, filhos de Deus e que deveremos ser servos com tudo aquilo de bom que Ele nos deu. Verdadeiramente há para nós o entendimento que nós não somos dono de nada. Tudo que recebemos do Senhor é presente. E é presente que nós recebemos para administrar para Ele. Se você pensa diferente de alguma coisa, eu peço que você esteja entrando num processo de oração e entendimento. Você tem muitas bênçãos, você tem recebido coisas valiosas do Senhor. Entenda que nada disso é seu, porque nós não somos dessa terra. E se ficarmos ansiando tão somente por coisas dessa terra, nós vamos perder oportunidades preciosas de vivermos coisas ainda maiores com Deus. Entendamos, e aquilo que recebemos, recebemos para administrar para o Senhor. E entenda que eu não falo só das coisas materiais, eu falo também da sua esposa, eu falo do seu marido, eu falo dos seus filhos, eu falo do seu emprego, eu falo dos seus sonhos. Quando materializados e realizados, nós entendemos que somos agraciados por Deus, mas precisamos entender que devemos cuidar dessas coisas com muito zelo. Podemos sim usufruir das bênçãos que Deus tem nos dado, mas não podemos perder o foco de que cuidamos dessas coisas para o Senhor. Por isso precisamos ser excelentes com cada uma delas, porque elas não são nossas, pertencem a Ele. E se em algum momento Ele pedir que nós estejamos entregando a Ele, devemos entregar sabendo que Ele sabe o que é melhor e o que fazer com essas coisas, tendo inclusive a certeza de que no momento certo elas podem voltar para nós ainda maiores, tão somente por estarmos nesse lugar de servidão. Nós, como filhos e filhas do Senhor, temos no nosso coração o desejo de fazermos a diferença nesse tempo, na nossa vida, na nossa família, na vida das pessoas que Deus confiou para nós cuidarmos. E isso é possível. É possível porque Ele nos ama. É possível porque Ele nos capacita. É possível porque Ele nos impulsiona. É possível porque Ele nos transforma. É possível porque Ele nos ama. É possível porque tudo que nós precisamos Ele já nos deu. E agora Ele só conta com a nossa servidão para administrar isso para Ele, servindo uns aos outros. Jesus, Ele é o nosso guia. E sobre essa verdade, eu gostaria de te convidar a ler na sua Bíblia 2 textos que são importantes para vivenciarmos esse entendimento diante daquilo que vamos trabalhar agora. Eu gostaria que você estivesse lendo João, capítulo 14, versículo 6 e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. João 14, versículo 6, 1 Coríntios 11, capítulo 1. Em primeiro lugar, o texto em João nos ensina que é possível vivermos a plenitude dessa vida com Deus. Por que isso é possível? Porque Jesus é o nosso exemplo. E Jesus, ele está dizendo para nós nesse texto que ele funciona para nós, que já somos filhos do Senhor, e funciona também para aqueles que são criatura, como um farol. Um farol sempre pronto a nos conduzir ao lugar certo. Um farol onde não há variação nessa luz, que serve de auxílio em meio a caminhadas de trevas, em meio às caminhadas difíceis e duras da vida. Jesus, ele se mostra para nós como esse referencial, como esse farol no meio da escuridão. Há um breu existencial, há um vazio existencial que consome a vida das pessoas que não se encontraram ainda com Jesus, mas há também abismos existenciais que destroem a vida dos filhos e das filhas do Senhor. Jesus, ele se lança nesse texto como essa luz, como esse farol que brilha em meio a essa escuridão, que brilha em meio a essas dificuldades e que se habilita a nos conduzir a um porto seguro. E quando Jesus se lança como esse referencial, ele se mostra para nós como um exemplo plenamente possível de ser seguido e de ser imitado, de ser vivenciado. Ele é exemplo de orientação,
e ele exercita tudo isso em nós para que nós estejamos prontos e habilitados a exercitarmos também essa função na vida das pessoas que estão desesperadas para verem Jesus Cristo através de nós, para verem e perceberem melhor que Jesus é esse que transformou a sua vida e te fez ser diferente. Quer você acredite ou não, quer você goste ou não, as pessoas te veem como esse farol que brilha a luz de Jesus. Você é sim esse referencial nesse tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta escuridão, de tanta falta de direcionamento, de tanta confusão na mente do povo de Deus e das pessoas que não são filhas do Senhor. Você é esse referencial. Texto em Coríntios, o que Paulo está dizendo é que tudo o que ele fez teve êxito porque ele foi imitador de Jesus. E eu e você conhecemos as Escrituras e sabemos das virtudes de tudo aquilo que Paulo fez, né? Paulo, ele não teve o privilégio de caminhar com Jesus como os outros apóstolos tiveram, mas a Bíblia também nos fala que Paulo foi o homem que melhor entendeu o coração de Jesus. E alguém que entendeu tão bem o coração de Jesus conseguiu com certeza reproduzir Jesus através da sua vida. E por conta disso ele teve êxito em tudo aquilo que ele se predispôs a fazer. Nós conhecemos a história de Paulo e sabemos o quanto ele foi incansável em promover o reino do Senhor e em ser esse referencial como Jesus. E o que Paulo está dizendo, entendam, eu sou como vocês. E eu me esmerei em conhecer a Jesus, e por eu ter me esforçado tanto em conhecer ele, eu acabei me tornando como ele, de uma forma natural. Eu hoje sou um imitador de Jesus e tudo que faço, faço por ele e para ele. E porque faço por ele e para ele, as coisas acontecem. Então talvez você esteja pensando, pastor, mas existem muitas dificuldades na minha célula, são coisas maiores do que eu, e são mesmo, mas nunca serão maiores do que Jesus. Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. E para basear essa afirmação, eu gostaria que você estivesse lendo na sua Bíblia 3 textos que são importantes para a gente entender essa questão de Jesus ser a nossa esperança. Eu gostaria que você estivesse lendo Isaías 53, eu gostaria que você estivesse lendo também Atos, capítulo 1, dos versículos 7 a 11, e que você estivesse lendo também Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 11 a 16. São 3 textos importantes e que descrevem para nós por que é que Jesus é a nossa esperança. Em primeiro lugar, o texto de Isaías fala para nós de alguém que estava por vir. Isaías falava da vinda do Messias. Isaías falava sobre Jesus sem Jesus ainda ter pisado sobre essa terra. Atos fala de Jesus como um Jesus que já havia estado por ali, que já havia passado pela terra, que já havia estado conosco, que já havia cumprido a sua missão de salvação e estava por assumir o seu lugar nas regiões celestiais, né? Fala da ascensão de Jesus, da subida de Jesus aos céus. E o Apocalipse, ele fala para nós do retorno triunfal de Jesus, que dará à sua igreja, né, aqueles que reconheceram a salvação através de Jesus e que são igreja do Senhor, esse lugar de governo com ele nas regiões celestiais. Ou seja, Jesus é a nossa esperança porque ele é aquele que havia de vir, ele é aquele que veio e que cumpriu a sua missão com maestria, e ele foi para os céus conforme ele havia dito que faria, e ele é aquele que vai voltar para nos resgatar e nos levar para a sua glória com ele, para governarmos, para assumirmos esse lugar de destaque que Deus nos deu desde quando fomos criados lá no Éden. Esse investimento de Jesus na sua vida é para que você entenda que você é importante. É para que você entenda que ele quer cooperar para que você seja feliz e através da sua felicidade outras pessoas sejam felizes, através da sua liberdade outras pessoas sejam libertas. Ele fez tudo para que você se sentisse verdadeiramente especial, meu irmão e minha irmã. Ele fez tudo para que nós nos sentíssemos especiais,
Jesus é ele que enche a nossa bolinha murcha, sabe? Ai, a minha vida tá... Pô, pensa em Jesus, pensa em tudo que ele fez por você, pensa como você é especial para ele. Ele é aquele que acrescenta tudo para nós: força, autoridade, vida, fé, unção, longanimidade, mansidão, amor, esperança. Tudo aquilo que nós precisamos vem de Jesus. E tudo isso foi para fazer você entender que nele sempre há mais do que nós conseguimos entender. Sempre há mais por vir em Jesus. Muito mais por vir em Jesus. A esperança para mim e para você. Eu quero dizer que em Jesus tem jeito. Sabe aquela situação que você já não consegue acreditar que pode mudar? Em Jesus ela pode mudar. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem como a vida daquela pessoa ser transformada? Em Jesus ele faz nova todas as coisas e ele transforma tudo. Há uma outra verdade que eu quero trabalhar com você nesse vídeo. Ele é o nosso Deus. Isso é uma verdade. Você crê nisso? Existem alguns textos que eu gostaria que você também lesse. É muito importante que você trabalhe com a Bíblia enquanto nós vamos estar nesses vídeos. E eu não vou ficar lendo os textos para você, porque eu quero que você tenha o prazer de manusear a sua Bíblia. Eu quero que você tenha o prazer de manusear a palavra do Senhor e descobrir essas verdades que estão contidas na palavra dele, para que elas se tornem não uma verdade só escrita na Bíblia, mas uma verdade vivida por você. Então leia em voz alta, ouça a sua voz enquanto você lê a palavra do Senhor e aprenda com ele. Eu gostaria que você estivesse lendo João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Gostaria também que você estivesse lendo Gálatas, do capítulo 4, versículo 6. E gostaria que você estivesse lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus, ele é maravilhoso e diante de toda essa glória, de todo esse poder que Deus deu a ele governava todas as coisas com Deus. Mas ele decidiu compartilhar tudo o que ele recebeu de Deus conosco. Ele comprou a nossa briga e ele garantiu a nossa vitória diante do pecado que nos escravizou. Ele acabou com os nossos inimigos. O inimigo, ele está vencido. Ele está vencido diante do poder que há no nome e no sangue de Jesus. Isso é algo que você precisa guardar no seu coração e entender que isso vai muito além daquilo que você acredita ser verdade ou não. Ela é verdade porque está contido na palavra do Senhor. Jesus venceu o nosso inimigo. Pastor, mas existem áreas na vida que eu não consigo deslanchar. Esmere-se em conhecimento da palavra do Senhor e no tempo certo, isso vai deixar de existir na sua vida. Vai deixar de existir na vida do seu liderado. Vai se tornar uma realidade execuível na sua vida e na vida do seu liderado. Ele nos deu paz. Jesus Cristo trouxe para nós a paz. Sabe aquele barco que estavam os apóstolos e ele dentro daquele barco, um mar revolto? Quando ele deu uma ordem, ele trouxe calmaria dentro daquele barco. É isso que ele faz com a minha vida e com a sua vida. Ele traz calmaria para as nossas tempestades internas e externas. Não podemos esquecer que com Jesus no barco não existe a possibilidade de não aportarmos em segurança aonde precisamos chegar. É ele quem nos garante a passagem pela tribulação, porque com ele no barco tudo vai bem. A autoridade dele é imutável, é inabalável. E quando nós não conseguimos dar vazão a tudo isso que de verdade existe dentro de nós, ele é por nós. Quando o inimigo maior do que nós se levanta, ele tomba os nossos inimigos. Quando algo demasiadamente difícil se levanta contra nós, ele destrói, porque ele nos ama. A gente termina esse estudo, tal qual como os outros, com 3 perguntas. Perguntas que são importantes, e a primeira delas é: qual é a sua relação? Qual é a relação que você tem com Jesus? Isso é importante para a gente perceber qual é o nível de entendimento do seu liderado em relação à pessoa de Jesus, qual é o acesso que ele sente ter o direito ou não, qual é o entendimento que ele tem da verdade desse relacionamento. É importante você fazer essa pergunta e entendê-los. A próxima pergunta é: Jesus é o seu Senhor e Salvador?
E aí, para essa pergunta, surgem duas novas possibilidades. As pessoas vão dizer, sim, ele é o meu Senhor e meu Salvador. Ok, beleza. Mas pode ser que alguém diga não. E se esse alguém disser não, Jesus ainda não é o meu Senhor e Salvador, é o momento em que você vai fazer o apelo para essa pessoa e você vai apresentar o plano de salvação em Cristo Jesus. E você tem que perguntar para essa pessoa, essa verdade toda que você acabou de ouvir a respeito de Jesus quer transformar a sua vida. E você tem nesse lugar aqui, nessa célula, a possibilidade de dizer sim para Jesus e abrir o seu coração para Ele. Você deseja abrir o seu coração para Jesus se você ainda não tem Ele? E eu creio que Deus vai te dar unção e sabedoria, e eu creio que pessoas vão se render a Jesus Cristo ao longo das ministrações de célula nessa semana. Eu creio que o nosso povo vai ser agraciado com a possibilidade de cuidar de novas criaturas, que eram criaturas e agora serão feitas filhos e filhas através do sacrifício de Jesus. Privilégio que Deus nos dá como igreja de cuidarmos de pessoas para Ele. E a última pergunta é, você se lembra do momento em que entregou a sua vida a Jesus? Conte como foi. Pessoas vão se sentir à vontade para dizer e vão falar com muito orgulho, pessoas vão ter vergonha de dizer. Eu gostaria que você deixasse esse momento muito tranquilo para que as pessoas botassem para fora, falassem mesmo sobre o que Jesus fez na vida delas, porque enquanto elas falam, elas estão se ouvindo. Enquanto elas se ouvem, elas ouvem a voz do próprio Jesus através delas, e isso traz para elas um sentimento, uma sensação e um entendimento de valor e de como elas são importantes. E talvez essa chama já esteja um pouco se apagando no coração e na mente dessas pessoas, e voltar nesses lugares são coisas preciosas que reacendem a chama e levam essas pessoas de volta, né, à presença do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja plenamente usado essa semana e que haja muito movimento do Senhor na sua vida e na sua célula. Deus te abençoe.